A diretora com certeza também veio. Deduziu Degental ao ver a camareira e, entrando no salão, pensou ter a confirmação viva desta sua suspeita, avistando um vulto de mulher num dos ângulos um pouco obscuros do aposento. Com a bulha que fez ao entrar, esse vulto voltou-se bruscamente, um grito de júbilo intenso ressoou. Kurt? Você por aqui? Nora? Você por aqui? Repetiu como um eco e, antes que pudesse voltar-se da surpresa que lhe causava esta inopinada aparição, 2 braços sôfregos suspenderam-se-lhe do pescoço e sentiu sob o lábio a maciez de uma cabeleira perfumada. Nora! Murmurou, apertando-a com força de encontro ao peito. Não contava de tudo encontrá-la aqui. Como veio? Por que veio? Com quem veio? Continuou, afastando-a um pouco de si e encarando-a de frente, como para penetrar-lhe mais intimamente o sentido da resposta. Oh! Kurt, que expressão tão severa! Respondeu a donzela, levantando para ele o rosto corado de emoção e alegria. Não está contente de encontrar-me? E eu que me deixei cair tão estovadamente nos seus braços. Vai fazer arrepender-me deste movimento, que foi impossível reprimir. Tive tanta satisfação e tanta surpresa ao vê-lo diante de mim, sem combinação prévia, por mero acaso. Como é bom o acaso! Acrescentou com fervor, envolvendo o amigo na carícia de seu olhar luminoso. Sim, é bom o acaso. Concordou Kurt, fascinado já pela meiguice dessa voz e desses olhos risonhos, e, pousando as 2 mãos sobre os ombros da menina, esteve um instante a contemplá-la em silêncio. Nora, disse afinal com uma gravidade que, malgrado seu, lhe franziu a testa numa ruga de contrariedade. Por que está aqui? Não sabe quanto me é penoso vê-la seguir de perto a companhia. Por que não ficou em Dresden? Ao ouvir estas palavras, em que sentiu o azedume de uma repreensão, o semblante iluminado de Nora anuviou-se, baixou os olhos como para velar a repentina tristeza, que lhe toldara a limpidez azul, e, desviando a cabeça, explicou desanimadamente. Meu pai adoeceu, fomos chamadas por telegrama. E era assim tão grave a doença que Dona Emília não pudesse vir só? Tornou Degental, irritado sem saber bem porquê. Ah! Kurt! Exprobrou Nora, desvencilhando-se-lhe sentidamente das mãos. Você não pensa o que diz. E ao vê-lo assim quase zangado, com esses modos autoritários e esses olhos severos, chego verdadeiramente a pensar que lhe desagradou encontrar-me. Eu não disse tal. Atalhou Kurt com vivacidade, tomando-lhe a mãozinha que fugia, já receoso de a ter ofendido. Mas não posso deixar de ver nisto uma imprudência indesculpável. Nora, você compreende quanto me é doloroso sabê-la misturada mesmo de longe com essa gente equívoca do circo. E justamente aqui, na minha terra, nesta Viena bisbilhoteira, onde tudo se comenta e se critica. E depois, minha querida, como quer você que cumpra à risca as condições de minha mãe, se a souber aqui tão perto de mim? Tentadoramente tão perto. Acrescentou, abraçando-a e chegando amorosamente para si. O tom queixoso do final da frase e a carícia do abraço fizeram instantaneamente esquecer a Nora a repreensão do princípio, e ela, apoiando a cabeça no ombro do amigo, volveu-lhe seus olhos já submissos. Partirei logo que puder, disse docemente. Kurt beijou-lhe os cabelos. Eu também vou partir, Norinha, prosseguiu com ternura. Entro para o corpo diplomático e bendigo a providência, que me proporcionou o ensejo de lhe comunicar. Vai partir? Exclamou a menina, desprendendo-se-lhe vivamente dos braços. Kurt, para que toda prudência? Não é prudência, é juízo. Replicou Degental, de novo irritado inexplicavelmente pela repreensão angustiosa da fisionomia de Nora, e, arrastado pelo desejo que leva instintivamente todo homem, que se sente amado, a abusar dessa afeição para fazer sofrer o ente que o ama, acrescentou com uma negligência intencional. Serei provavelmente nomeado para Constantinopla,
Disse-me o secretário francês que a estada lá é das mais agradáveis. Creio ter sido realmente uma boa ideia abraçar esta carreira, que, tanto no presente como para o futuro, apresenta inúmeras vantagens. Nora ficou um instante silenciosa, como a meditar as palavras do noivo. Kurt, disse, afinal, com gravidade, levantando para ele os olhos, quase escuros agora sob a ação da surpresa dolorosa que a dominava. Não percebe que é um plano de sua mãe para mais seguramente nos afastar um do outro? Não vejo plano algum neste projeto, que adotei por minha livre e espontânea vontade. Replicou rispidamente de Gental, bastante ofendido de que assim duvidassem de sua independência. Muito me admira, Nora, vê-la acolher dessa maneira uma deliberação que tão grande influência terá sobre o meu futuro. Desde que não posso estar a seu lado, que lhe importa que me ache aqui ou além? Não terá por acaso confiança bastante na firmeza de seu afeto? Oh! Não é de mim que se trata! Exclamou a menina com veemência, torcendo nervosamente uma das pontas rendadas do avental que dava a seu traje caseiro uma nota de tão graciosa faceirice. Para nós, mulheres, o amor é a questão máxima, resume toda a nossa existência. Na de vocês, homens, não passa de um episódio. E eu não quero ser apenas um episódio na sua vida, Kurt. Enquanto respiramos o mesmo ar, vivemos no mesmo ambiente, passamos pela mesma gente, parece-me que algo de mais íntimo nos une, como um laço invisível e protetor, malgrado a separação. Mas no estrangeiro. Kurt, meu amigo, não vá para a Turquia. Muda-se tanto neste mundo, até as plantas, transportadas para outro clima, perdem as folhas, é provavelmente sobre isto que contam. Já não lhes basta que não nos possamos ver, querem pôr entre nós uma distância cada vez maior. Kurt, acrescentou, travando-lhe arrebatadamente das mãos com a espontaneidade impetuosa que herdara do pai. Diga à sua mãe que cumpriremos à risca as condições impostas, não nos veremos mais, não nos escreveremos nunca, mas não vá para o estrangeiro. Kurt, eu tenho tanto medo da distância. Concluiu num suspiro que era quase um soluço. E, diante da angústia desses olhos suplicantes, diante da aflição fremente desse branco semblante, tão ardentemente voltado para ele, uma grande emoção invadiu a Kurt. Estendeu-lhe os braços e, inclinando-se para ela, secou devotadamente com um beijo esses lindos olhos, que por causa dele se havia marejado das lágrimas amargas do ciúme e da saudade. Como é criança minha nora! Segredou-lhe cariciosamente. Um par de léguas a mais, um par de léguas a menos não importa. O coração não conhece distâncias. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nora ia responder, mas o ruído súbito de uma tosse propositada fê-la desprender-se violentamente dos braços que a retinham. Um rubor subiu-lhe às faces ao deparar-se-lhe em pé ante a porta entreaberta a figura atenta do intendente. Kurt voltou-se irritadamente para o desconhecido. O diretor manda chamar a Miss Nora. Disse este com arrogância, fixando a Kurt com a mais sarcástica das expressões. Pode retirar-se, que eu já vou. Respondeu precipitadamente a donzela, para evitar qualquer violência da parte de Kurt. O intendente inclinou-se, sorrindo sempre, e retirou-se. De Gental mordia os lábios, branco de cólera. Quem é este sujeito? Perguntou irritadamente. Nunca vi uma expressão mais insolente e um olhar mais atrevido. Antipatizo com ele, desde que o encontrei em Bruxelas, tem um ar de espião e de tratante. Eis uma das pessoas que eu não queria a seu lado, Nora. É Landolfo, o intendente de meu pai. Explicou Nora, com uma espécie de constrangimento e uma singular expressão de desprezo. Meu pai aprecia-lhe muito as aptidões para os negócios, a energia e a inteligência. Bem sabe que não podemos ser muito exigentes na escolha do pessoal para a companhia. Não podemos. Repetiu colericamente Kurt. Diga pelo menos não podem.
Nada me irrita e me desgosta mais do que vê-la tratar em pé de igualdade esta gente que, afinal de contas, não pode ser mais equívoca do que é. Oh, Kurt, não sei o que tem hoje. Toma tudo a má parte. Antes de me pedir em casamento, já sabia de quem era filha. Acrescentou, com uma dignidade triste que desconcertou por completo o jovem conde. Quer ver meu pai? Tornou ela, sem dar desta vez um passo para se aproximar dele e erguendo, como para um desafio, a cabecinha altiva. Tem estado muito mal, mas desde ontem começou a melhorar. Espero em Deus que estas melhoras se acentuem. É preferível não incomodar agora. Voltarei outro dia. Retorquiu Kurt com uma secura que não pôde absolutamente disfarçar. Ser-me-ia verdadeiramente intolerável tornar a ver o tal personagem insuportável. Você explique-lhe a casualidade do nosso encontro, e fale-a em meu nome uma pequena visita. Então, Nora. Prosseguiu com queixume, vendo que a donzela se dispunha a deixá-lo. Não se despede de mim? E, passando-lhe um braço pela cintura, uniu ao peito, na intenção evidente de beijá-la. Nora, porém, esquivou a carícia por um ligeiro e ativo movimento, permitindo-lhe apenas roçar os lábios na ponta rosada dos dedos. E, fazendo-lhe de longe uma leve mesura de cabeça, desapareceu no aposento vizinho. Kurt retirou-se aborrecido e melancólico. Contrariava sobremaneira a certeza de ter sido surpreendido por um terceiro e contrariava ainda mais a despedida fria que tivera com a noiva. Ia, pois, descontente consigo mesmo, descontente com Nora, descontente com as circunstâncias. O receio de haver ofendido atormentava-o mais do que tudo. Este receio se transformaria provavelmente em remorso, se pudesse ver as lágrimas que haviam enjorrado dos olhos de Nora, apenas ele deixara o salão. Mas as paredes separavam-nos e Kurt ia tão absorto nos seus pensamentos, que nem sequer soube reparar na maldosa expressão de dois olhos negros, que zombeteiramente o seguiam, enquanto descia a escada. Quem é este pelintra? Indagou Landolfo a Cat, que voltava, tendo ainda na mão o cartão de Degental. Pelintra? Indagou a criadinha, levantando ameaçadoramente para ele o narizinho arrebitado. Dobre a língua, meu caro. Este é o flerte predileto de Miss Nora, e eu não admito que se lhe falte ao respeito. Olhe, aí tem o cartão. Quando fui entregar já Miss Nora estava no salão. Ah! Disse com ironia o intendente, lendo o nome e o título. Não se pode dizer que a sua Miss não escolha em boa roda os seus namorados. Compreendo agora por que é tão orgulhosa para os pobres diabos que porventura lhe queiram fazer corte. Visa um conde, pudera. E um conde empreendedor, afirmo-lhe eu, Miss Cat, surpreendi-os numa intimidade. Ah! Que tem isso, se são noivos. E o conde é tão belo rapaz, que eu compreendo perfeitamente a Miss Nora. Acrescentou com sentimento a ruiva camareira. A mãe dela é que não está muito de acordo, segundo pude perceber. Ah! A mamã não está muito de acordo. Repetiu mentalmente Landolfo, virando e revirando nas mãos o cartãozinho aristocrático, onde se lia o nome e o endereço, enquanto Cat, que o tinir imperioso da campainha reclamara, esgueirava-se à pressa pelo corredor. Eis o que me permitirá servir-lhes um pratinho de preparação minha. Rematou com um sorriso mau, metendo no bolso o cartão de Kurt Degental. No dia seguinte, pela manhã, entre as cartas da sua numerosa correspondência, a condessa recebeu um bilhete anônimo, escrito em papel finíssimo com a letra elegante, mas evidentemente disfarçada. Alguém que muito se interessa pela sua família, julga dever preveni-la do encontro havido ontem pela manhã no grande hotel entre o Conde Degental e Miss Nora Karsten. Se quiser evitar o desfecho fatal para um homem dos princípios e do cavalheirismo do Conde, trate de pôr termo, o quanto antes, a essa comédia de amor, com a qual pretendem mais seguramente enredar seu filho. Um amigo que não teve outro meio de servi-la. A condessa, ao receber esta carta, sentiu uma furiosa indignação, além de uma surpresa indizível.
O golpe não poderia ter sido mais certeiro, nem mais perverso. Então, toda aquela docilidade dos últimos tempos, aquela satisfação em abraçar a carreira diplomática, aquela amabilidade com Lily não haviam sido mais que um fingimento, uma comédia para tirar-lhe areia nos olhos e mais seguramente prosseguir nesse indecoroso namoro. Daquela gente não se poderia esperar outra coisa, mas de Kurt, de seu Kurt, que sempre conhecera tão nobre e tão ativo. Que decepção, meu Deus, que decepção! E que raiva também! Os sentimentos de lealdade da condessa revoltaram-se contra esta perfídia inqualificável, e no calor da revolta, que lhe fazia tremer as mãos e embranquecer os lábios, a energia acordou-lhe mais viva e ativa do que nunca. Agora, que sabia quem era e do que era capaz aquela gente, é que se tornava urgente agir e arrancar o filho aos perigos daquela indigna intriga matrimonial, custasse o que custasse. A condessa refletiu um instante. Só havia um meio. Usar de franqueza com o velho diplomata. Em poucos instantes escreveu ela uma carta concisa, urgente e lisonjeira, e que em termos velados, mas suficientemente transparentes, lhe expunha o caso, a iminência do perigo, rogando-lhe por último que empregasse toda a influência no intuito de afastar a corte da capital o mais depressa possível. Cada instante que passava era um precioso tempo perdido. Uma hora mais tarde, recebia o velho diplomata esta missiva que era uma verdadeira obra-prima de astúcia e diplomacia feminina. Francamente, a condessa, embora lhe tenha eu reconhecido o direito de ser volúvel, parece-me que anda fazendo demasiados progressos nesta virtude. Murmurou o esperto ancião, tomando delicadamente com os dedos uma pitada de rapé. Bem o suspeitava eu, era de um romance de amor que se tratava. Quem o suporia ante a indiferença e a correção daquele rapaz? As águas tranquilas são sempre as mais profundas e as que mais segredos guardam. O certo é que a mãe ponderou bem, uma mudança de ar pô-lo-á bom. Era por isso que aquela astuta condessa me afirmava não se importar com a partida do filho. É uma mulher hábil, não resta dúvida. Enfim, como me interesso por eles, vou ver se posso fazer alguma coisa. É de crer que o velho diplomata pudesse mesmo muita coisa, pois, apesar da hora adiantada, o seu carro parou à porta do ministro e Kurt, na manhã seguinte, recebeu ordem de apresentar-se no ministério, onde lhe foram entregues as credenciais, que o nomeavam secretário da legação austríaca e representante de Sua Majestade Real e Imperial junto ao trono de Sua Majestade o Sultão. Devia partir no dia seguinte, à noite, o mais tardar. Kurt, embora esperasse a nomeação, não deixou de ficar surpreendido ante a rapidez com que lhe fora concebida. Os preparativos de viagem, as despedidas obrigatórias, e os embaraços, em que fatalmente se acha um viajante novato e apressado, impediram-no de notar, como teria feito, se estivesse sossegado, tanto a pouca surpresa e o pouco pesar que a sua partida haviam causado à mãe, como a visível desolação da prima. Pobre Lily. Tudo isto era para ela um enigma indecifrável, e ao ver fanar-se com a partida de Kurt o seu belo sonho de criança crédula, uma tristeza imensa lhe apertava o tímido coração, que mais do que nunca se sentia órfão, por haver uma noite palpitado imprudentemente. Foram tantos os negócios e tal a precipitação de última hora, e Kurt teve que renunciar ao projeto de despedir-se de Karsten, e, ao fim desse triste dia de outono, depois dos últimos abraços familiares e das derradeiras recomendações, estava ele confortavelmente instalado no comboio de luxo, que de minuto a minuto, velozmente o separava cada vez mais de Nora. Se inscreva, ative o sininho, e receba todas as notificações de novos audiolivros. Capítulo 12. Oh! Se pelo céu suportássemos a metade das dores, que por amor da mulher suportamos, que anjos não seríamos. Havia quase um mês que Kurt de Gental chegara a Constantinopla. Absorto pela novidade do que o cercava, pelo pitoresco dos costumes e pelo imprevisto de sua nova situação de secretário de embaixada, não tivera quase tempo de pensar no que deixara em Viena, e,
distraído pelos deveres da vida mundana, bastante intensa nesta época, deixava-se como embalar pela tranquilidade desta existência toda exterior e de representação, que era uma salutar compensação dos tristes dias do castelo. A lembrança de Nora embrumara-se insensivelmente, tanto mais que esta lembrança lhe trazia sempre à memória a séria e desagradável de cenas de contrariedades que direta ou indiretamente sofrera por causa dela. A despedida mesmo não o satisfizera. Apartara-se da noiva com a sensação penosa de ter sido brusco, quase grosseiro, e irritável ao mesmo tempo a passividade da donzela no que dizia respeito a seguir de perto a vida da companhia. Um descontentamento de si e de todos o invadiu, e por estes e outros motivos, indefiníveis à força de sutileza, fazia o possível para viver do presente, entregue todo às agradáveis impressões do momento. Nora não estava esquecida. Oh não! Pelo contrário. Evocava sempre a graciosa imagem, evocava-a com afeto, com saudade mesmo, fatigado, porém, de tanta luta, seu coração repousava no bem-estar daquela trégua, absolvendo-se de achar o repouso tão agradável com a ideia de estar cumprindo à risca as condições impostas. E Kurt não seria homem, e Kurt não teria esses trefegos 23 anos. E com tanto garbo lhe aprumavam o corpo esbelto e lhe enchiam de tanto ardor a mente imaginosa, se não concorressem para a espécie de esquecimento, em que por vezes se mergulhava, os tentadores olhos de treva que brilhavam como um misterioso esplendor de pedras preciosas sob os véus tradicionais das embuçadas filhas de Maomé. Passou um mês passa tão celere, quando as diversões sucedem às diversões. Quando é novo tudo que nos cerca e novas são as pessoas que nos rodeiam. Mas quem poderá descrever o quanto é angustiosamente longo um mês, quando a cada instante se esperam notícias de um cara ausente, quando todo o nosso ser anela por uma carta, um bilhete, uma lembrança, uma prova de que este ausente não nos esquece ou pelo menos vai bem, está satisfeito de que vive, enfim. Kurt teve a sensação desta diferença, quando, mês e meio depois da estadia em Constantinopla, recebeu uma carta de Dano. Era a primeira que o gordo barão lhe endereçava, e pelo tom incisivo da frase percebia-se a irritada disposição de espírito com que fora escrita. Depois de alguns rápidos preliminares sobre a saúde e de umas referências mais rápidas ainda sobre colegas e amigos de Bonn, dizia Clemente: "Sua hora de juntares a lista das minhas inumeráveis qualidades mais uma, que talvez em mim não notaste até agora, mas que a tua inqualificável atitude me resolveu a mostrar. Esta qualidade, útil entre todas nos tempos atuais, é o intrometimento. Acho, meu caro amigo, e has de perdoar-me a ousadia da opinião, que não tinhas o direito de perturbar um coração de donzela, e principalmente de exigir dessa donzela promessas e sacrifícios, quer fosse pelo gostinho perverso de haver rendida a teus protestos de afeto, quer por uma mesquinha satisfação de vaidade joanesca. Não posso julgar das razões que te levaram a sair de Viena de fugida, como se receasses o contágio de alguma epidemia, conhecendo-te, porém, a fundo, adivinho facilmente essas razões, de uma diplomacia tão transparente que se enxerga, sem dificuldade, através do cuidadoso dedo materno. O que julgo, porém, inqualificável e indigno de ti do teu caráter é o teres deixado a capital sem uma palavra, sem um bilhete sequer de explicações para aquela que tinha o direito de as esperar, e mesmo de as exigir. É quase inútil dizer-te quão profundamente magoou Nora Karsten a indiferença de teu procedimento, sabes como tem coração sensível e terno, e, no entanto, não hesitaste em permitir que fosse um estranho, em suma, o primeiro a anunciar-lhe a tua chegada com saúde a essa Istambul, onde andas, provavelmente, à cata de aventuras a lote. Não comuniquei à tua prometida esta literária hipótese de meu espírito, mas, diante da ingênua alegria que manifestou ao receber notícias tuas, achei que era um dever manifestar-lhe claramente a minha franca opinião. Conde de Gental, quando não se tem envergadura para herói de romance, não se mete a gente em tão complicados enredos, obedece seus desejos da mamãe e casa-se prosaicamente com a prima. Eis o que tinha a dizer-te, e,
Se te digo, é que me penalizou, como pouca coisa me pode penalizar neste mundo, a aflição de tua quase noiva. A casualidade e a rapidez de nosso encontro impediram-me de lhe dizer o que pensava a respeito do excesso de exatidão com que cumpres o famoso contrato. Creio também que me impediu o receio de ouvir defender-te. As mulheres, quando amam, são notoriamente absurdas. Embora não sendo, como tu, de uma natureza amorosa, e gozando, como filósofo, das vantagens de um temperamento polar, penso que no amor é preferível um pouco de absurdo a demasiada correção. A superelegante Emília e a filha de Carsten saem amanhã de Viena. Deteve-as até esta data a enfermidade do chefe da família. Eu parto também amanhã. Um demônio viajor apoderou-se do meu ser. Sinto a comichão das longas vagabundagens, uma alma cigana obriga-me a variar de céu e de pouso, e, consultando o horário e a fantasia, sigo para o incógnito na poeira errante dos caminhos de ferro. Se, por acaso, te apertar o desejo de saber notícias minhas ou a vontade de desabafar num peito amigo que de turco te for na alma, tens à disposição das tuas cartas a minha casa em Mecklemburgo. Teu sempre, Esconde Clemente. Esta carta caiu como um raio na serenidade entorpecedora de Kurt. A exprobração do amigo, qual alfinetada, acordou por completo, abrindo-lhe na alma uma dorzinha fina e atormentadora, como são em geral as dores do amor próprio. Como tinha razão Clemente. Tinha tanta razão que chegava a ser desaforo. Consultando a consciência e consultando, sobretudo, o seu afeto por Nora, que se reavivara mais impetuoso do que nunca ao acicate das ironias do amigo, reconhecia-se culpado perante ela. Com que dureza a tratara, com que frieza se despedira dela. E como explicar o indiferentismo daquele longo silêncio? Nora tinha o direito de acusá-lo, o direito de romper o compromisso, tinha todos os direitos, desde que ele a desprezava dessa maneira. E, contudo, limitava-se a chorar e a inquietar-se por ele. Durante alguns minutos, Kurt considerou-se sinceramente o último dos miseráveis. A fisionomia chorosa de Nora, quando lhe anunciara a partida, a sua frase magoada. Kurt, querem separá-lo de mim. Não vá para o estrangeiro, Kurt, eu tenho tanto medo da distância. Voltaram-lhe à memória com uma intensidade tal, que lhe vieram as lágrimas aos olhos, sem que ele o quisesse. Um grande enternecimento o invadiu. Teve o desejo louco de ter Nora a seu lado, cair-lhe aos pés, pedir-lhe perdão, afirmar-lhe novamente que a adorava, e, à força de carícias e de ternura, fazer-lhe esquecer o que por ele sofrera. Com a exageração natural à sua idade, Kurt pintava os sofrimentos de Nora muito maiores do que na realidade o eram, e, ignorando o gênio que empregam as mulheres, os pretextos quase inverossímeis, a força de engenhos de que lançam mão, a fim de inventarem desculpas para o ente amado, via a angústia da donzela e a sua própria culpa pelo óculo de aumento de uma imaginação que o amor e a distância exaltavam. É preciso, porém, confessar que não era a aflição de sua noiva o que mais lhe doía, era a ideia de ter sido um simples joguete nas mãos hábeis de sua mãe, quando julgava contrariar-lhe todos os planos e dar-lhe uma prova cabal de sua independência, entrando livre e espontaneamente para o corpo diplomático. A liberdade e a espontaneidade dessa resolução, que reputara até então como toda a sua, começavam a aparecer-lhe agora sob um ponto de vista bem diverso. Nora, com a sua simples intuição feminina, adivinhara logo um plano, em que pensara ele ter a própria vontade como único motor de suas ações, e farejara, por assim dizer, uma inspiração alheia sob as energias aparentes daquela súbita resolução de partir. E agora, que a carta de Dano lhe desvendara os olhos, agora, que as suspeitas de Nora se lhe tornavam evidentes ante a disposição dos acontecimentos, é que a atitude impassível da mãe ao vê-lo partir assim repentinamente se lhe patenteava em toda a sua estranheza. Meu Deus, como fora nécio! Sua mãe iludira-o como uma criança, e com tanta habilidade o enredara, que ele, sem dar por isso, lhe obedecera em tudo aos desejos, afastando-se cada vez mais desse amor, que ela julgava, sem razão, descabido e prejudicial.
Uma indignação furiosa apoderou-se de Kurt. O sentimento de se ter amesquinhando não só na opinião de Nora e Danault, mas na da própria mãe, humilhava-o sobremaneira. Como deveria esta rir-se agora de suas ingenuidades? E com que razão não lhe chamaria criança esse grande irônico que era Danault? Kurt retomou a carta e, para acalmar a cólera, que lhe fazia tremer os lábios e as mãos, pôs-se maquinalmente a relê-la. Com que veemência de sarcasmo se exprimia Clemente! Como se referia simpaticamente a Nora! Era evidente que, por mais casual e passageiro que fosse o encontro, ele a consolara e insensivelmente lhe falara com intimidade. Isso desagradava-lhe, sem que pudesse determinar a causa deste desagrado, não que temesse qualquer coisa da parte de Nora, isso nunca. Conhecia o tom de americana camaradagem com que tratava todos os rapazes de sua roda, e sabia-se demasiado querido para que o receio apenas de uma aparência de infidelidade o incomodasse. Mas Clemente, por que ficaria-lhe ainda em Viena? Porque coincidira com a de Nora a sua chegada à capital. O pensamento de Kurt perdia-se em conjecturas, provavelmente desagradáveis, pois uma ruga de contrariedade se lhe cavava pouco a pouco entre as sobrancelhas, mas que, num gesto de violenta negativa, em que se expandia a efervescência de uma raiva contida, atirou para o lado a carta do barão. Impossível, impossível. Clemente era tão seu amigo. Procurou dar outro rumo ao pensamento esquentado, mas, como uma perfídia da memória, lembrou de Schoff e, quão nitidamente, o inexplicável embaraço de Danault, quando lhe perguntara pelos Karsten na noite do baile. Sentiu nas veias um calor de fogo, e, diante da hipótese informulada, mas intolerável já, que esta lembrança suscitou, varreu-se-lhe por completo da mente o resto da carta. Ergueu-se agitadamente e, abrindo uma das gavetas da escrivaninha, tirou dela uma caixinha de veludo carmesim, onde guardava cuidadosamente o medalhão que mostrara a Danault. Uma reflexão amarga deteve-o um instante com o dedo sobre a mola. Como tivera razão Nora o recear à distância. Já não era no bolso que trazia essa preciosa relíquia, e, por mais guardada que estivesse, não lhe sentia já arfar o peso, que era uma recordação, ao bater ritmado do coração. Era um princípio de esquecimento. Kurt, apertando a mola, fez saltar bruscamente a tampa oval, e do fundo anilado do esmalte, os grandes olhos leais de sua amiga sorriam-lhe outra vez. Esteve um instante a contemplá-la, profundamente, como se quisesse arrancar a linda imagem insensível uma resposta à dúvida que o atormentava. Mas a Nora que ele tinha nas mãos não lhe podia responder, e na graça um pouco pretensiosa das miniaturas continuava a sorrir-lhe com esse radiante e enigmático sorriso de estampa, que o enervava agora mais do que nunca. Kurt, impaciente, fechou o medalhão. Que fazer? Que fazer contra o suplício das suposições, que, não obstante a sua indignada resistência, aproximavam insidiosamente estes dois nomes? Clemente e Nora, Nora e Clemente. Era necessário agir. Era necessário provar não só a sua mãe, mas a Danault e a própria Nora, que não era impunemente que se haviam aproveitado de sua boa-fé e de sua credulidade. Era necessário convencê-los de que toda tentativa no intuito de separá-lo da noiva se malograria infalivelmente, e por um ato decisivo e peremptório manifestar a todos a sua inteira independência de ação. Ocorreu-lhe logo a ideia de uma carta. Mas a palavra escrita nunca pode ter o calor de persuasão do ato ou da frase, e uma carta é tão facilmente interceptada. Posto de sobreaviso pela descoberta do plano materno, Kurt, sem o querer, cai no extremo oposto, desconfiando de tudo e de todos. A suspeita cravava-se-lhe na alma como um dardo, e, lembrando de repente o obstáculo da distância, da desesperadora distância que o separava de Nora, Kurt, que o amor, a vaidade ferida e o ciúme faziam sapatear de raivosa impaciência, viu-se pela primeira vez em face de uma verdadeira dificuldade. A ideia de deixar-se à mercê dos acontecimentos roçou-lhe um instante na mente, mas a reação fez-se imediata e enérgica. Era rapaz e amava,
que obstáculos não venceria. Em amor, como na guerra, as loucuras são lícitas, e é preferível um pouco de absurdo a demasiada correção, dissera Danow, num motejo que era uma ilusão. Provaria aquele cético Clemente que era capaz de pôr em prática o que ele apenas admitia em teoria. E, erguendo a fronte, num gesto de desafio, inconscientemente orgulhoso, Curti guardou nervosamente a carta e o medalhão e, curvado até tarde sobre a escrivaninha, levou horas esquecidas a estudar mapas e horários. Inspirava o amor, guiava o ciúme, que extravagância não cometeria ele. No dia seguinte, à tarde, o embaixador recebia um bilhete do conde de Gental em que este o prevenia de não poder apresentar-se na embaixada por ser obrigado a guardar o leito. Acometera súbita enfermidade e o médico prescrevera-lhe absoluto repouso e isolamento absoluto durante alguns dias. O criado particular do conde, portador da mensagem, nada soube adiantar acerca do caráter e da gravidade da doença. Que grande maçada! Murmurou o velho embaixador, ao ler a inesperada notícia. Certamente um efeito da nossa incorrigível imprudência de Sachões. Viemos para aqui com um organismo habituado ao frio e às brumas do norte, e sem precauções nos expomos aos rigores deste som de fogo. E este rapaz, que me foi tão insistentemente recomendado. Tenho que ir visitá-lo. Um som de primavera, quente e risonho como ela, inundava de luz dourada um palacete, que ostentava a linha elegante de sua fachada de estilo um pouco decadente, mas de uma nota intensamente original na banalidade das construções vizinhas, em um dos mais frequentados arrabaldes da capital da Saxônia. Pertencia este palacete a uma antiga família nobre, arruinada pelos excessos de seus últimos representantes, e fora comprada, havia meses já, por uma celebridade europeia. Alfredo Karsten, o falado diretor do Karsten Circo. O preço exorbitante da compra e a elevada quantia necessária para as restaurações indispensáveis, faziam-no objeto dos comentários gerais, tornavam-no quase um monumento célebre, desses que os Ciceroni mostram orgulhosamente aos turistas e que dão motivo a cálculos invejosos sobre a fortuna de seu feliz possuidor. Respeitando a ideia geral dos primeiros construtores e sem tirar-lhe a graça caduca do conjunto, os arquitetos encarregados da restauração haviam, no entanto, modernizado o interior, dando-lhe todos os requintes de um conforto americano, sem prejudicar em nada a vetusteza aristocrática da aparência. O parque, sobretudo, o extenso e ensombrado parque, que o rodeava, havia sofrido uma transformação radical, passando do estado de balúrdio, a que o tinham condenado os seus últimos donos, a elegância de um jardim moderno, arranjado e florido como um salão ao ar livre. O sol penetrava-lhe as aleias, arrancando faíscas à areia dos caminhos e emprestando maciezas de veludo ao verde tenro dos relvados, eriçava de um trêmulo arco-íris o repuxo do chafariz e, banhando em ondas de ouro líquido a fachada branca do edifício, ia pousar como auréola sobre a fronte inclinada de uma jovem, que se balanceava pensativa numa das cadeiras de balanço de um varandim lateral. A luz pura da manhã fazia sobressair radiosamente a rara formosura desse semblante ainda um pouco infantil, mas que resplandecia com o incomparável frescor da primavera da vida, não obstante o anuviasse agora uma dolorosa e melancólica expressão. Esta expressão era um contraste vivo com a beleza estival das coisas e do dia, um contraste principalmente com a extrema juventude do lindo rosto que entristecia, e o claro sol, que a tudo parecia comunicar um alento de vida exuberante, não conseguia, entretanto, acender um raio de luz nos olhos semicerrados, nem agitar com um movimento das mãos inativas, como fatigadas, que retinham preguiçosamente sobre os joelhos um bordado já começado. Nora, alheia à alegria comunicativa desta encantada manhã de primavera, recostara a cabeça ao inclinado espaldar da cadeira, sentia uma indefinível lassidão e, cerrando a meio os olhos deslumbrados pela intensidade da luz, engolfava-se com amargo prazer na tristeza de suas reflexões. E, ao calor talvez excessivo, mas tão entorpecedor do sol, que a banhava toda,
Deixava-se ir nas céleres asas da cisma ao país distante das recordações. A claridade acusava, sem que ela o soubesse, o abatimento do rosto empalidecido, o círculo arroxeado das olheiras, a amargura nos lábios como caídos sob o peso de algum secreto desânimo. Não tivera coragem de continuar esse bordado aborrecidamente começado e, como se ocupassem suficientemente os seus pensamentos, entregava-se sem arrependimento ao triste sonho, que não lhe permitia gozar da beleza da paisagem, da luz radiosa, do frescor da brisa, do perfume suave das plantas, sob o azul acetinado desse benigno céu primaveril. Nora tinha o inverno em si. Tudo lhe parecia escuro, envolta numa bruma imponderável de tédio, que a fazia afastar-se do presente viver, toda entregue às reminiscências desse passado encantador, que fora primavera nas margens do Reno, desse passado de riso e de amor, quando tinha para embelezar-lhe a natureza a vida, a presença daquele por quem lhe suspirava o coração, malgrado seu. Nora já não se entendia. Não queria confessar a si mesmo quanto lhe era doloroso o silêncio de Kurt, e atribuía as angústias, as apreensões, as melancolias súbitas de sua alma, não à desatenção ofensiva daquela atitude, mas à ausência do noivo, só ausência e nada mais. O que ela não queria de todo era dar ouvidos à voz insidiosa que lhe insinuava a cada instante suspeitas estranhas, falando-lhe, e com que persuasiva eloquência, da beleza das orientais, da sedução dos seus grandes olhos negros, da graça misteriosa dos seus rostos velados e sobretudo da fragilidade do amor dos homens, da desesperadora inconsequência do seu coração fraco e amoroso. Nora não queria desconfiar, não o queria com todas as forças de sua alma enamorada e inexperiente, a qual a traição repugnava instintivamente, mas a desconfiança roía-lhe o coração, malgrado seu. Por isso, quando pensava em Kurt, e pode-se dizer que era a cada instante, sentia aquela saudade lancinante, aquela inexplicável inquietação, dolorosa e aguda quase como uma dor física, que lhe tirava o apetite e o sono, e a prostrava nesse abatimento insuperável, objeto das críticas encobertas da madrasta e da silenciosa reprovação do pai. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 2 anos. Prometera ficar separada dele 2 anos, mas, quando prometeu isto imprudentemente, tinha-o ao pé da si, mirava-lhe os olhos, ouvia-lhe as palavras, sentia-lhe o carinho. 2 anos pareciam-lhe quase nada. 6 meses passaram, apenas 6 meses, e dir-se-ia que um abismo os separava, os dias pareciam-lhe sem fim, as semanas, meses, e a sensação de numa distância cada vez menos transponível, interpondo-se entre eles, acabrunhava opressoramente. Quanta vez, depois da separação em Bruxelas, quando voltara a Bonn, quanta vez, na solidão da vila, tão vazia sem a presença de Kurt, não suplicara ela a Deus que a providência de um acaso os reunisse outra vez, ao menos por um instante. As 2 súplicas haviam sido atendidas. A casualidade de um encontro fez-lhe tornar a ver aquele que tanta e tanta vez evocara mentalmente. Que desencanto, porém! A frieza de Kurt, a sua contrariedade singular, o seu tom brusco e a estranheza de sua despedida, como tudo isto a magoara e que decepção para a sua saudade. Aquele encontro fora talvez mais prejudicial ao seu amor do que a separação, e, no entanto, era tão cheia de perigos a separação. 2 grossas e lentas lágrimas desprenderam-se-lhe das pálpebras cerradas e, brilhando ao sol como diamantes, deslizaram pelas faces, indo silenciosamente perder-se no regaço. Por que partira Kurt? Por que se mostrara tão excessivamente prudente no cumprimento desse contrato fatal? As lágrimas corriam umas após outras, sem um soluço, ardentes, amargas, e, na tristeza de sua soledade, parecia Nora que o coração se lhe partia com o peso de uma inexplicável aflição. Estava tão abismada na sua tristeza, que não ouviu a parada brusca de um carro ao portão do parque, nem tampouco percebeu um rapaz que, pedindo ao porteiro uma rápida informação, se dirigiu apressadamente para a entrada principal da casa,
enquanto o cocheiro examinava boquiaberto a gorjeta extraordinária com que o estrangeiro o gratificara. Que pressa tem esse rapaz em chegar? Disse com seus botões o pobre homem, fustigando os animais. Que me enforquem se não vai ver a namorada. Só os namorados têm dessas generosidades. Rematou, com a psicologia da experiência. A hora era demasiado matutina para visitas e, no entanto, o rapaz, que entrava assim tão cedo no Parque dos Karsten, não parecia acanhar-se de infringir as regras da etiqueta social. Era evidente que vinha apressado e que chegava de uma longa viagem. Trazia na mão uma dessas cômodas malas de beliche, e o pó do seu traje, a fadiga de sua fisionomia eram sinais evidentes de uma chegada recente depois de torna a viagem. Dir-se-ia que ninguém o esperava ali, mas esta circunstância era-lhe provavelmente conhecida e ele devia ser um familiar da casa, pois, à porta principal, não tocou logo a campainha, relanceando em torno um olhar indagador, como à procura de uma entrada mais familiar. Descobriu sem dificuldade um vulto branco, imóvel na varanda. Um clarão de triunfo iluminou-lhe os olhos pretos, e, atravessando a aldeia a correr, subiu de um salto a escada de mármore, indo cair aos pés da cismadora. Nora, Nora! Exclamou, cobrindo-lhe de beijos as mãos caídas, enquanto a mala abandonada rolava nos degraus da escada. A donzela estremeceu dos pés à cabeça, recuando para o lado da sombra e, colhida de surpresa, deu um grito que se desfez numa exclamação de júbilo intenso, quando, esfregando os olhos deslumbrados do sol, reconheceu afinal quem assim a chamava tão ansiosamente. Um nome saiu-lhe do mais fundo do coração, e, num ímpeto irrefletido, rindo e chorando, atirou-se nos braços do recém-chegado, estreitando-o ao peito, como só sabem estreitar aqueles que uma longa separação afastou por muito tempo um do outro. Quando a emoção permitiu a ambos falar, quanta confidência, quanta admiração, quanta pergunta, quanto protesto de fidelidade. Kurt não se fartava de a contemplar e, beijando-lhe as mãozinhas, pedia perdão de a ter deixado tanto tempo sem notícias, fazia-lhe repetir que não a esquecera um só instante e, de olhos fitos nos seus, dizia-lhe a sorrir que nunca a vira mais linda do que agora, com esse claro vestido azul, com esse pálor de emoção e esses cabelos assim caseiramente penteados. Nora duvidava ainda de tamanha felicidade. Com a mão nas do amigo, ouvia-o com um sorriso de êxtase e repreendia-o docemente de ter feito essa louca viagem. 3 dias e 3 noites em caminho de ferro e para ficar com ela apenas 6 horas. Que loucura, que loucura! Mas que abençoada loucura, que lhe enchia os olhos gratos de tanta luz e lhe repassava a voz de tanta meiguice. Era debalde que ela o repreendia, e, querendo tomar um ar de zangada, ralhava com ele por semelhante imprudência. Kurt sentia que ela o aprovava no fundo e tinha-lhe por esta loucura a mais enternecida gratidão. De súbito, porém, no meio de muita efusão e depois de terem recomeçado 20 vezes as mesmas explicações, Nora lembrou-se de que ele deveria estar morto de fadiga, precisando por conseguinte de alimento e de repouso. Kurt protestou indignado contra o repouso, que lhe roubaria o tempo das 6 horas preciosas. Teve que aceitar o alimento para não tornar realidade a blaga impingida ao respeitável embaixador, que lá no Bósforo o julgava prisioneiro dos lençóis, vítima inocente de uma enfermidade imerecida. Karsten saíra muito cedo, como sempre. Dona Emília, cujo estado de saúde era ultimamente dos mais precários, guardava ainda o leito, e Nora tocou, rindo, a campainha, encomendando ao criado qualquer coisa de confortativo para esse grande maluco, que ainda havia de fazer por castigo um pouco de toilette. Com a sua perfeita liberdade de americana e o seu vestido de dona de casa, Nora fez entrar Kurt para o quarto dos hóspedes, onde mandou colocar a mala, recomendando-lhe maliciosamente que não se demorasse muito ao espelho. E enquanto ela mesma preparava no seu pequeno salão particular, que abria para a varanda, a mesa onde fazia uma festa para servir o amigo, Nora reparou pela primeira vez como estava brilhante o sol, azul o céu, perfumadas as flores que dispunha sobre a toalha rendada, e lindo o dia.
Nunca vira o dia assim, e nunca o arranjo já conhecido do salãozinho lhe parecera tão elegante e tão bonito. Eram, contudo, os mesmos móveis, as mesmas coisas, o mesmo sol de há pouco, mas revestia-os agora uma sedução particular, até então ignorada, um encanto novo e superior, que lhes vinha talvez desse viajante, assim inopinadamente chegado, e que lá dentro se apressava para não perder um só instante daquela abençoada reunião. Oh! O amor! Já dissera a Madre Sibila, a grave freira desprendida das coisas da terra. O amor vale bem pouco perante os olhos de Deus, mas é igualmente a mais bela flor colocada por Deus no caminho da vida, a única que tudo faz esquecer e tudo sabe transformar. Como tinha razão. A recomendação de Nora foi seguida à risca. Em poucos minutos, Kurt, lavado, escovado, penteado e risonho como um colegial em férias, reaparecia no salão, sentando-se à mesinha florida, onde Nora lhe servia de copeira, tendo enfeitado a cabeça com uma das rosas vermelhas da jardineira, para lhe agradar. E, na intimidade desse delicioso tete-a-tete, interrompendo cada garfada para furtar um beijo à copeirinha ou para rirem ambos de um dito engraçado, saboreando a doçura sem par de se amarem, de estarem juntos e de verem esvair-se como fumo, ao calor da conversação, as dúvidas más e as suspeitas atormentadoras. Nenhum dos dois se lembrava de Danault, o verdadeiro causador dessa alegria toda. Só quando de Gental, um pouco confuso, mencionou o ciúme absurdo, causa não talvez de sua estadia ali e que tão loucamente o fizera sofrer, só então é que Nora, num riso em que se lhe expandia a alma, declarou que efetivamente o barão a encontrara, fora muito amável para com ela, dera-lhe notícias do ausente, mas não sabia absolutamente para onde partira. Nenhum nem outro podia suspeitar de leve os esforços heroicos empregados pelo adiposo titular para escrever aquela carta. Eis-me em paz com a minha consciência, dissera Danault a si mesmo, passando distraidamente a mão pela barba raspada. Estamos quites, eu e esta exigente senhora, que vivia a atormentar-me com remorsos importunos. Não quero ter a culpa daqueles olhos tristes. Esta será a reparação da outra. Se então intervim, é justo que agora também intervenha, fazendo o possível para trazer aqui esse tão desejado rapazola. Se ele não vier, é que todo esse grande amor não vale um vintém, e eu desinteresso-me do assunto. Estou em paz com minha consciência. É de crer que a consciência do bom mecklenburguês fosse de uma susceptibilidade excessiva, pois, embora estivesse Danault em paz com ela, não conseguia essa paz dar-lhe ao rosto e aos modos, a antiga e jovial serenidade. Os amigos reparavam, admirados, na seriedade anormal desse filósofo, que outrora os divertira tanta vez com a causticidade de suas observações e a lábia alegre de suas troças. Danault mesmo não se sentia bem. Uma mudança de ares por-me-á bom, pensava. Preciso de fazer uma cura de novidade. Que o diabo carregue com esses livros pesados, cujas relações me estão tornando neurastênico. Sempre afirmei que o estudo era prejudicial à saúde. Tenho a prova em mim. Uma viagem é o remédio único. E para que seria um homem livre de vínculos sentimentais e de necessidades monetárias, se não dispusesse a meu bel prazer do meu tempo, da minha pessoa e da minha vida? Os estudos estragaram meu organismo. Pouco tempo depois, Danault surpreendia a sua numerosa parentela com a notícia de uma longa viagem de duração indeterminada e do abandono completo desses estudos, a que atribuía o seu mal-estar presente. Dizia ele estudar mais proficuamente correndo o mundo, do que acumulando ciência sedentariamente através de secos e enfadonhos livros. Ia à procura de sensações novas, dedicando-se doravante inteiramente ao estudo de humanos documentos. Por que te tornaste de repente tão volúvel? Perguntaram-lhe rindo os irmãos. Tinhas horror às viagens, considerando-as um passatempo indigno de um pensador, como é que agora não hesitas nem mesmo diante da exploração da África? A África não me seduz, replicou com superioridade o gordo barão. O negro nunca foi a minha cor de predileção.
Receio mesmo que, ao verem os indígenas o roliço apetitoso dos meus contornos, não sejam tentados a provar esta legítima carne de alemão, de que tão patrioticamente me orgulho. Não irei à África, a não ser que me decida ao suicídio. O mundo é bastante vasto para que me tenha de reserva um cantinho onde não haja penetrado ainda o bacilo da civilização. Estou farto da Europa, anseio por sair dos domínios dos caminhos de ferro e dos hotéis niveladores de hábitos e costumes. Pesa-me a monotonia do progresso, preciso de um contacto mais direto com a benéfica natureza pura. Tu, o comodista por excelência, quererás, por acaso, tentar a escalada incômoda do Timboraz ou do Himalaia? Com o dinheiro sempre hei de achar alguém que carregue comigo até lá. Respondeu laconicamente Danô. E arranjarei comodidade onde quer que me encontre. Essa comodidade, fez ele o possível para efetivamente arranjar, pois, ao partir, alguns dias mais tarde, levava nas malas recheadas tudo quanto materialmente se pode inventar para o conforto de um viajante exigente. Na tarde de sua chegada a Constantinopla, Kurt apresentou seu embaixador a fim de agradecer-lhe o interesse que tomara pela sua saúde. Recebeu Sua Excelência na intimidade do gabinete de trabalho e, fitando-o atentamente, perguntou-lhe ex-abrupto, indicando-lhe com gesto uma cadeira. Então, está completamente restabelecido, conde? Completamente, Excelência. Replicou Kurt sorrindo. E acho mesmo que a doença me fez bem. Foi uma espécie de vacina, sinto-me agora ainda mais forte do que antes. Realmente. Tornou com fineza o velho chefe. Felicito de coração, tanto mais que ainda lhe acho um certo ar de fadiga. Do que na verdade pode gabar-se é de ter no seu criado um enfermeiro dedicado e intransigente, não me foi possível, embora muitas vezes o tentasse, entrar nos seus aposentos. O seu médico mesmo tomou muito a peito o segredo profissional, não consegui arrancar-lhe uma palavra sobre a sua estranha enfermidade. Compreendendo a irônica indireta e sentindo-se descoberto, Kurt fez-se vermelho, malgrado seu. Vossa Excelência foi para comigo de uma bondade que me confunde. Retorquiu, tentando em vão dissimular o embaraço. Mas o doutor ordenara. O senhor é mau diplomata, conde. Interrompeu o embaixador, levantando-se e batendo-lhe familiarmente no ombro. Não sabe ainda encobrir o que sente, a sua fisionomia o trai. A que ordem do doutor obedeceu o senhor, tomando vapor de Trieste? Kurt tornou-se da cor do lacre, quis balbuciar uma resposta, mas o sorriso zombeteiro de seu superior tirou-lhe toda a presença de espírito. Menino, disse gravemente o embaixador, fitando com uma espécie de comiseração o rosto confuso do seu subordinado. Não estraga sua mocidade em revelações e aventuras indignas do seu nome e do seu caráter. Excelência. Atalhou vivamente Kurt, compreendendo que o seu chefe estava informado de tudo e que o único meio de reabilitar-se aos olhos dele era usar de franqueza. Dessa viagem dependia a tranquilidade de uma pessoa o quem preso mais que a própria vida. O fim não justifica os meios. Tornou o ancião com severidade. Tenho do senhor as melhores informações, conde, sei que é incapaz de se meter numa aventura aviltante. Mas tome cuidado com a exaltação dos seus sentimentos, é capaz de arrastá-lo a atos irreparáveis. Veja bem o que preza mais do que a própria vida e o que considera a felicidade sua. Eu me enganaria muito bem, se, pelo que conheço do senhor, não se julgasse apto para conquistar essa felicidade a despeito de tudo. O senhor é um sentimental, e a luta é sempre um perigo para quem se deixa dominar pelo sonho. Cuidado, pois. E precaução. Capítulo 13. É um defeito na vida, que a rosa brote entre espinhos. Desde o dia inolvidável em que, calcando aos pés as convenções e o bom senso, Kurt viera trazer a certeza de que continuava sempre lembrada e sempre querida, o mundo recuperara aos olhos de Nora todos os seus encantos. Embora a primavera já se tivesse ido há muito,
E longos dias de chuva e névoa ao ver-se sucedido as manhãs de sol claro e as tardes de céu azul, o tempo parecia a donzela sempre radioso, como era a esperança que trazia no coração. A vida que levava, porém, nada tinha de festivo e de alegre. Saía pouco, o estado de saúde da madrasta, acarretando-lhe todo o peso da direção da casa, impedia-lhe ao mesmo tempo qualquer diversão mundana. Sua maior distração eram os passeios a cavalo, que se lhe tornavam cada vez mais indispensáveis. Aproveitando os últimos dias de outono, saia às vezes pela manhã e de tarde sozinha, entregando-se com paixão ao seu esporte favorito, que reunia o excitante do exercício violento à vantagem de lhe permitir sonhar à vontade nas longas excursões em que empreendia através do parque não raro aos arredores menos habitados da cidade. Karsten, obedecendo talvez a razões particulares, aprovava sem restrições esse gosto pela equitação, louvava-lhe as proezas equestres, aconselhando-lhe discretamente este ou aquele aperfeiçoamento, excitando-a sempre a não abandonar a prática desse esporte, em que, segundo ele, se havia tornado inigualável. A equitação era mesmo o único assunto de que podia sem dúvida tratar com o pai. O gênio de Alfredo, outrora tão comunicativo e tão sociável, sofrera uma sensível modificação, depois da gripe que o acometera em Viena. Irritadiço, desassossegado, nervoso, vivia agora em perpétuo mau humor, a fronte sulcada de rugas inquietadoras, o olhar carregado, criticando ousadamente o que momentos antes entusiasticamente elogiara, sob o domínio de uma preocupação que lhe tirava o apetite e o sono. Nora ressentia-se, como era de esperar, deste estado de coisas, atribuiu primeiro a ansiedade provocada pela saúde de Emília e pelo nascimento do filho. Mas, depois de nascer a criança, um robusto menino, cujo nascimento foi para Nora uma alegria verdadeira, Karsten, passada a primeira impressão de orgulho de ter um herdeiro e do contentamento de ver salvos a mãe e o filho, recaiu no primitivo desânimo e a donzela não soube já que atribuir aquele abatimento anormal. Pensara sempre que o nascimento de um filho era para o pai a maior bênção que Deus lhe poderia conceder. Desde que ela tinha de partir, e que a sua vida futura havia de estar tão separada e tão distante dele, que maior consolação do que esse pequenino ser, tão exigente de cuidados na sua fragilidade, para encher o vazio por ela deixado na casa paterna. E se a inquietação causada pelo anelado nascimento não fosse a razão daquele desgosto e daquela inexplicável irritação, a que os poderia então atribuir? Nora perdia-se em conjecturas, acabando por considerar o pai doente pelo excesso de trabalho. Quantas e quantas vezes não lhe suplicara ela que desfrutasse um pouco de repouso, umas férias pequenas, durante as quais, livre de negócios e de importunações, trataria seriamente da saúde, tão abalada nesses últimos tempos. Karsten, porém, não lhe atendia os rogos e cada vez com maior ardor e com mais inquebrantável energia se entregava ao trabalho extenuante. Dir-se-ia que a febre da atividade lhe exaltava os nervos, obrigando-o a passar dias a fio longe de casa, num frenesi de ação e de movimento que não lhe permitia dar ao corpo exausto o menor descanso, a mais leve compensação à terrível soma de energia que diariamente dispendia. Vinha frequentemente à casa, mas sempre à pressa, como hóspede de passagem e invariavelmente acompanhado de Landolfo, que parecia ter se lhe tornado indispensável à existência. Nora não podia suportar o belo secretário e, embora não manifestasse nada dessa antipatia para não desagradar o pai, evitava o mais possível encontrar-se a sós com esse homem, cujo atrevimento se vira forçada várias vezes a repelir energicamente. Landolfo, ou belo Landolfo, como ele mesmo costumava chamar-se, era com efeito uma dessas figuras vistosas que se impõem irresistivelmente à atenção. De uma complexão robusta e esbelta, alto, com uma grande flexibilidade de corpo e uma extrema facilidade de expressão, agradava-lhe a lhaneza de seu modo pela incontestável correção dos traços de uma fisionomia peraltada, se não inteligente. Era moreno e pálido, nariz levemente adunco, característico da raça, e que ele teimava em chamar romano, tinha os olhos negros como enublados de sonho,
e um sorriso suave continuamente à flor dos lábios. Em resumo, um tipo romântico. Esse romantismo comprazia-se ele em acentuá-lo, deixando crescer a barba nazarena e usando meia cabeleira. Essa negra melena ondeada e desgrenhada, que lhe dava o feitio de um herói de Murger, fazia a admiração de muita gente em geral e de Dona Emília em particular, que nutria pelo secretário do marido um entusiasmo especial. Só um observador muito perspicaz poderia notar a dureza desses olhos pretos, que tão sorridentes se faziam quando não se julgavam observados, e o cunho de grosseira sensualidade desses lábios úmidos, onde bailava instintamente um sorriso de vaidade ou de perfídia. Landolfo era um ambicioso, a quem uma indolência inata nunca permitiria sair da mediocridade. Inteligente, mas pouco instruído e preguiçoso, invejava profundamente a todos que pelo próprio esforço conseguiam subir. A ambição do dinheiro o devorava, mas a natural indolência e esse gosto quase atávico pela vagabundagem não o deixavam empregar continuamente os meios para a conquista dessa fortuna que a sorte adversa lhe negava desde o berço. Quem lhe tivesse seguido de perto a existência, veria que esse altissonante nome de Landolfo encobria um modestíssimo Levi, e diria dele, como do herói de Schiller, se partisse, logo lhe perderiam os vestígios, pois ninguém sabia de onde viera e vivera escondendo a sua personalidade nas mais variadas e desencontradas ocupações. Era um desses talentos enciclopédicos e estéreis, que têm jeito para tudo e nunca fazem coisa nenhuma, e, sem se especializarem, passam pelo mundo, levando em si o germe e a promessa de grandes obras, cuja realização são absolutamente incapazes de conseguir. Landolfo tentara tudo e experimentara sem escrúpulo todas as profissões para cujo acesso não é necessária a apresentação de uma carta ou de um diploma qualquer. O teatro, entretanto, fora sempre o sonho dourado de sua vaidade. O palco atraía-o, o brilho fictício da ribalta seduzia seus instintos de exibição, e foi como obedecendo ao impulso forte de uma vocação que durante algum tempo se dedicou ao teatro. Foi autor, ator, comparsa e até ponto, entregando-se com delícia às intrigas dessa atormentada vida de bastidores, onde sua facúndia encontrou campo livre e sua vaidade suficiente alimento. Mas a natureza negara-lhe positivamente jeito para a cena e a grande arte. Brigou com empresários e companheiros, a vida de teatro não lhe parecendo bastante boêmia, preferiu a de circo. Foi então que, a falta absoluta de recursos, pôs-se à frente de uma dessas pequenas companhias nômades, que acampam um dia à entrada de uma cidade, dão um espetáculo e levantam tenda na tarde seguinte, um desses bandos ciganos, que nenhum lugar, nem mesmo um sucesso, tem o poder de fixar. Seu físico belo, a facilidade de falar e a habilidade inegável que possuía para fazer valer seus próprios méritos, deram-lhe em pouco tempo alguma importância no meio restrito em que vivia. Foi quando encontrou Alfredo Karsten. Era para ambos um momento psicológico. Landolfo compreendeu de relance que, se conseguisse captar a confiança desse domador da sorte, que era um diretor, estava com a fortuna feita. Sem hesitar um instante, com a confiança em si que o caracterizava, apresentou-se a Alfredo, oferecendo-lhe seus serviços, como artista ou secretário. Na verdade, as habilidades equestres de Landolfo a pouco se reduziam, mas Karsten, que tinha o dom de saber aproveitar os mínimos talentos de toda a gente, adivinhou logo ao primeiro ensaio o verdadeiro gênio de encenação que esse homem possuía e encarregou-o sem detença da parte teatral das representações hípicas,